Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje estou aqui com a doutora Rafaela e a gente vai falar sobre uma dúvida frequentíssima, né, Rafa? Estou aqui hoje pela primeira vez no podcast, estou muito feliz de estar estreando, espero que a gente possa bater papos muitas outras vezes, Camila. Vocês viram que a Rafa ela já estreia, mas só com um tema polêmico. A gente fala de por que não dá certo o tratamento e agora a gente vai falar sobre se existe a idade certa para engravidar, né? E essa é uma pergunta muito frequente, né? Quantas pacientes não vêm pra gente e perguntam, doutora, quando eu tenho que engravidar? Será que existe essa idade? Difícil, né, Rafa? A gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, né? E acho que é importante, de toda forma, a gente responder essa dúvida, porque a gente que é mulher sabe dessa pressão que vem junto com a idade, né? Eu brinco que vão chegando perto dos 35, parece que tem um negócio aqui, né? E o neném, não é? Exato, porque a gente ouve muito, né, sobre o impacto da idade na fertilidade, o quanto que pode diminuir, né? E aí as pacientes começam a ficar preocupadas, se a gente tem que ter pressa, né, para engravidar. E aí é por isso que a gente vai conversar sobre quando é necessário a gente pensar num aconselhamento, quando é necessário a gente procurar um especialista e a gente conversar sobre se vai ser necessário até, por exemplo, alguma intervenção, como, por exemplo, a preservação de fertilidade, né, Camila? E essa questão, né, da preservação da fertilidade, acho que um dos maiores objetivos da gente trazer essa resposta, né, de existe idade certa ou não, é trazer essa consciência de que tá tudo bem se a idade certa não for agora, desde que a gente se programe, se planeje para isso, né? Exato, porque a gente não tem uma idade ideal, né? Mas é importante a gente saber que existe um período da nossa vida que é mais propício para a gente poder se programar, se organizar, né? E sempre estar organizando para a gente poder ver o melhor momento da gente, se for necessário, preservar essa fertilidade, né, Camila? E acho que o primeiro passo, a gente podia falar um pouquinho, né, sobre essa questão da reserva ovariana, né? A gente, inclusive, já fez podcast só sobre esse assunto, né? Então, se quiser entender mais sobre os marcadores específicos, tem episódio, né, Rafa? Mas é entender o que funciona, né? Qual é o impacto da nossa idade nessa questão da reserva, né? A gente nasce com os nossos ovulinhos, né? Isso, exato. Os ovos, né, eles são células embrionárias, então a gente nasce com aquele estoque limitado dos ovos. É diferente do homem, que não tem tanta preocupação, por causa que a espermatogênese, ela acontece a cada 3 meses. E a cada 3 meses a gente vai ter produção de novos espermatozoides que vão poder para formar os embriõezinhos. A mulher já não, né? A gente nasce com um estoque de óvulos e esse estoque vai diminuindo ao longo da vida. Porque aí a cada ciclo, né, a gente tem um pool de folículos que começam a crescer, esses folículos atresiam, morrem e aí vai diminuindo a nossa reserva ovariana, né? A gente nasce com 5 milhões de óvulos. E aí, quantos óvulos que a gente chega na puberdade, Camila? Pois é, só pra gente já ter essa noção, né? Porque às vezes a gente ouve, tudo bem, nasce contadinho, mas nascer com 5 milhões é como se fosse muita coisa, né? Mas a gente não gasta só na ovulação e 1 por mês, né? Essas células, elas vão se degenerando, né, Rafa? Elas vão entrando, como você falou, em atresia, né? Então, quando a gente entra no período ali da menarca, né, que é a primeira menstruação, a gente já tem em torno de 500 mil. Esses números variam, né, de acordo com a fonte, mas para a gente ter uma noção de grandeza, olha só, a gente sai desses milhões para milhares, né? Ainda são milhares, mas olha o tanto que a gente já reduziu. E com o passar da idade, isso vai reduzindo ainda mais, né? Tanto que depois dos 40, o maior percentual já foi, né? Quando a gente chega nos 40 anos, né, Camila, a gente vai ter menos de 1% dos óvulos disponíveis. Então, a gente fala que tem aquela queda importante da reserva ovariana, que é quando a maioria das mulheres, às vezes, podem apresentar dificuldade para engravidar, né, caso elas comecem a tentar, né? Uma coisa que eu acho legal, Rafa, da gente pontuar, quando a gente fala de idade e tudo mais, às vezes gera aquela sensação muito cravada ali nos 35. Aí você fala, não, então se for até os 34 tá bom, ou até os 39 tá bom. E, na verdade, essa redução, ela é gradual, né? Não vira uma chavinha ali. Então, em algumas mulheres pode acontecer mais rápido, e em outras pode ser que leve mais tempo, né? Isso é uma média, né?
Até porque, se a gente perguntar qual que é o período mais ideal, mais fértil da mulher, né? A gente sabe que ali pelos 25, 30 anos é quando a gente tem um pool de folículos com maior quantidade. E a partir disso, essa redução vai acontecendo de forma gradual, como a Camila disse. Mas aí, quando a gente chega aos 40 anos, a gente vai ter uma diminuição bem importante dessa reserva. E aí, quando a gente fala de reserva, né, Camila, a gente tem os marcadores. A gente já teve um podcast que vocês fizeram falando sobre os marcadores de reserva ovariana, mas aí, pra gente avaliar a reserva, existem alguns marcadores que a gente pode ir avaliando, né? Basicamente, né, quando a gente fala em medir reserva, a gente vai avaliar ultrassom para contar os folículos antrais, que estão ali guardando os óvulos que vão se desenvolver, como você comentou, né? A dosagem do hormônio antimileriano, esse acho que vem sendo cada dia mais discutido, né? Ele não era muito conhecido, mas agora está... e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Mas ele a gente acaba usando um pouco menos, né? Porque comparado aos outros, ele não reflete tão rápido, né? Como os outros. Então, teoricamente, a gente precisaria de uma alteração muito maior da reserva ovariana para que ele pudesse aparecer, né? O FSH, ele acaba sendo muito importante quando a paciente já está na menopausa. Porque a gente sabe que quando ele está acima de 40, é porque a paciente realmente já entrou na menopausa. Mas ali nos valores entre 1 e 10, a gente não sabe, que é aquela dúvida. A gente não sabe bater o martelo e falar, olha, essa paciente tem uma reserva boa, essa não. Já o antimileriano, né, que é um hormônio que não depende do ciclo menstrual, a gente pode colher em qualquer fase do ciclo, né? E ele é muito específico. A gente sabe que valores abaixo de 2, a gente vai ter uma reserva mais limítrofe, e aqueles acima de 4, 5, a gente vai ter uma reserva ovariana boa, né, Camila? Então, ele é muito específico para a gente ver a reserva ovariana. Isso que você comentou do ciclo, acho que é o mais importante, né? Porque o FSH, ele participa do ciclo menstrual, então ele vai variar, né? Tanto é que o antimileriano a gente pode dosar em qualquer fase, o FSH tem fase específica para a gente colher, né? E isso é importante, a gente até falou nesse episódio também, quando a gente vai pedir hormônios, a gente tem que saber o que a gente está querendo buscar com aquela informação. Então, a gente faz parte da nossa orientação a gente falar para a paciente, não, esse aqui você vai colher na menstruação, não, esse aqui pode ser em qualquer momento, ou tem hormônios que são depois da ovulação, né? Porque é só assim que a gente vai saber interpretar aquele dado. Eu já atendi uma paciente com FSH muito alto, ela estava desesperada, achando que ela estava na menopausa. Inclusive, acho que ela nem deve estar ouvindo a gente, porque o neném dela já está enorme. Mas, achando que estava na menopausa. Mas eu falei, tá, quando você colheu esse exame? Ah, estava ali no meio do ciclo, quase na ovulação. E o FSH vai aumentar nessa fase, né? E a gente foi avaliar a reserva, estava maravilhosa. Ela foi, inclusive, doadora de óvulos. Então, a gente tem que saber o que procurar quando a gente faz essas dosagens, essas avaliações como um todo, né? Essa questão das dosagens hormonais, né? A gente depois até pode falar sobre isso em algum episódio. Porque, às vezes, a gente chega com a paciente com um monte de exame e a gente não tem muito o que fazer. Por exemplo, a dosagem de estradiol, às vezes a dosagem da progesterona, sem um contexto clínico ali, a gente não tem muitas condutas. Então, são exames que acabam não ajudando tanto pra gente, né? Então, a gente tem que ter bastante critério para pedir os exames e para saber interpretar esses exames pra gente poder fazer a melhor conduta possível, né? Agora, eu guardei uma frase que você falou, porque na hora que você falou, eu pensei, você falou assim, o melhor momento, né, pra gente engravidar ali os 25, 30 anos. Clinicamente falando, sim. Mas eu tenho mais que isso, você tem mais que isso, e nós não temos filhos. Já matando a curiosidade de muita gente que pergunta, filhos, né? E isso, querendo ou não, gera uma pressão até na gente, né? A gente estuda, a gente lê sobre e a gente fica com medo, porque a gente sabe que a nossa reserva ovariana tá só caindo. Mas a gente sabe que é importante a gente conversar, ter um aconselhamento, porque a gente sabe que a gente não precisa se apressar para ficar grávida, né, gente? A gente tem tanta coisa para viver, a gente tem nossa profissão, né? A gente tem que viajar, aproveitar. Então, a gente não precisa de correr pra gente engravidar. A gente só tem que se planejar, né? E é esse o objetivo do nosso podcast hoje, acalmar o coraçãozinho. Não, porque o que você comentou, né? Dessa questão da idade. A nossa vida mudou, né? O que você falou, agora a gente tem o trabalho, a carreira, viagem, coisas que antes pra mulher não eram bem assim, né? As prioridades eram outras, o ritmo de vida era outro. E o nosso ovário não acompanhou, mas a medicina reprodutiva tenta acompanhar, né? Através da preservação da fertilidade, né? São exatamente isso, porque a gente tem essas mudanças sociais, a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então, a gravidez tem sido cada vez mais postergada. E aí a gente acaba sofrendo essa pressão da sociedade porque o nosso ovário não acompanha. E aí, partindo para essa parte mais laboratorial, né, Camila? A gente sabe que o nosso ovário não acompanha
tanto a parte de quantidade quanto também de qualidade, né? Porque a gente sabe que a qualidade dos óvulos também com a idade, por causa do estresse oxidativo, do tempo de armazenamento, né, pode piorar. E isso depois vai impactar lá na formação de embriõezinhos que a gente fala que possuem alteração genética, né? Pensa, gente, assim, muitas células do nosso corpo, a gente vai trocando, o cabelo cresce, as células, a pele de escama crescem outras. Os óvulos são os mesmos, é o que você falou, embrionários, né? Eles estavam guardados lá na barriga da nossa mãe, né? Quando a gente já estava lá dentro, eles já estavam lá também. Então, é o que você falou, são células que estão ali expostas a todas essas mudanças ambientais, né? E o passar do tempo com aquela mesma célula tendo que trabalhar do mesmo jeito todos os dias, vai fazer com que essa maquinaria perca um pouco dessa eficiência, né? Entra lá, a gente não vai ser tão específico, mas entra lá nas mitocôndrias, na produção de energia da célula, né? E se essa célula não trabalha tão bem, ela vai tender a formar embriões de menor qualidade e ela vai tender a errar mais na divisão celular, né, Rafa? Exato. A gente até teve o último podcast, né, que a Camila fez com o Marcelo, que é nosso diretor do laboratório, que ele comentou, porque o óvulo, que é mais antigo, da paciente com mais idade, né, ele possui a zona pelúcida mais rígida, né? E aí possui toda essa dificuldade. Mas uma coisa super interessante que eu ouvi nesse podcast que vocês comentaram foi que só pela morfologia do óvulo, a gente olhando ele, a gente não consegue ver se ele possui... A medicina reprodutiva ainda não está tão avançada que a gente não consegue avaliar se ele possui alguma alteração genética. Então, é impossível só pela visualização da morfologia, a gente avaliar, olha, esse óvulo tem alteração, este não. Ele vai formar um embriãozinho normal ou não. Então, a gente não consegue fazer essa seleção ainda, né? Quem sabe um dia, né, Camila? Não. Acho que foi nesse, ou no da embriologia, a gente estava falando dos avanços, né? Do que a gente espera de outros avanços. Esse, se Deus quiser, quem sabe um dia a gente consiga, né? Mas, por enquanto, não. E aí, é por isso que o nosso objetivo é tanto aconselhar, que é o que a gente está fazendo, né? De explicar sobre o porquê que impacta, né? Aconselhar o planejamento. Então, não, ou quero antecipar realmente a minha maternidade, ou não, vamos pensar em preservação da fertilidade, vamos congelar os óvulos. A gente falou disso num episódio atrás, mas quando a gente fala em preservação da fertilidade, nosso objetivo é justamente esse, né? Então, assim, se esse óvulo ele tá perdendo em quantidade e qualidade, então vamos parar, entre aspas, o tempinho desse óvulo num momento que ele tem uma qualidade melhor, né? Por isso que cada vez mais a gente tem sido procurada pelas pacientes para preservar a fertilidade. Essa questão da preservação, a gente pode congelar os óvulos, podemos congelar também embriãozinho, né, Camila? Isso depende muito do que a paciente pensa, se ela já possui parceiro, se ela já é casada, né? Mas lembrando que o óvulo, né, ele dá uma independência reprodutiva para a paciente, né? Porque aí depois ela pode escolher o que fazer com ele, se ela vai se mudar de parceiro ou não. Então, ela consegue ter essa independência que a gente fala que é muito legal, a independência reprodutiva, né? E aí, quando a gente fala, a gente está batendo bastante nessa questão da idade, porque realmente é o fator, até pelas nossas mudanças de vida, né, que mais impacta, mas outros fatores também interferem nessa questão da reserva ovariana, né, sobre o momento certo para engravidar. Porque a gente pode ter redução da reserva por outras causas, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um cisto no ovário, vai precisar fazer uma cirurgia, perder um ovário, ou, isso nem todo mundo sabe, eu acho, mas se existe história de menopausa precoce na família, a gente tem um risco maior. São situações que, mesmo com uma idade que não seja próxima, né, depois dos 35, depois dos 40, mas que tem que acender um sinalzinho de alerta, né, Rafa? Exato, a cirurgia ovariana prévia, endometriose, paciente que já fez radioterapia, quimioterapia, tudo isso também pode prejudicar essa reserva ovariana, né, que às vezes não é tão relacionada só à idade, né? Que a gente fala que tem essa parte do reloginho, mas também tem outros fatores envolvidos, né? Tanto que essa questão da quimio, da radioterapia, a orientação, se possível, é que a gente congele antes, né? Até da cirurgia também, né? Se for fazer uma cirurgia, porque a gente sabe que isso pode, né? E possivelmente vai impactar na reserva, né, Rafa? Perfeito. E aí, agora que vem a nossa pergunta. E a gravidez após os 40 anos, né, Camila? O que acontece? A gente sabe da questão das alterações genéticas, né? Ali próximo dos 35 anos, a gente tem cerca de 30% dos embriõezinhos formados com alterações podem vir genéticas, né? O que já é uma taxa alta, se a gente for ver, né? Que a gente não imagina. E isso, às vezes, explica alguns abortos, né? Que às vezes as pacientes possuem. Esses abortos que a gente, às vezes, não consegue investigar, não consegue descobrir a causa, a maioria deles são por
a fatores genéticos, né? Porque assim como a gente já comentou em outras ocasiões também, a maioria das alterações genéticas não vai resultar apenas num bebê com síndrome. Na verdade, a síndrome, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, qualquer dessas alterações são apenas uma pequena porcentagem dos bebês alterados, né? A grande maioria acaba não evoluindo com gravidez. São o que evolui para aborto, para às vezes uma falha de implantação, né? Então a gente acaba não pegando essa maioria dos casos, que é a grande maioria na verdade, né? Então quando a gente fala desses 30 a 40%, às vezes gera aquela sensação de, mas eu não vejo 30 a 40% de bebês alterados, ainda mais na minha idade. Sim, mas isso explica principalmente por que a gente costuma falar que engravidar não é tão simples assim, né? Isso explica essas perdas como você comentou, né, Rafa? E com o passar da idade, se a gente está falando que aumenta a proporção de alteração genética, que a célula ela vai ter mais chance de erros nessa divisão celular, esse percentual ele vai aumentando também, né, Rafa? E aí, depois dos 40, a gente já vai ter um percentual maior de embriões formados com alteração, né? Exato. A partir dos 40, 50% dos embriõezinhos podem ter alteração genética, né? E isso vai aumentando gradativo, conforme a idade vai aumentando, podendo chegar até 80, 90% de embriões alterados, né? Exato. Por isso que, às vezes, as pacientes perguntam pra gente, e aí, doutor, eu tenho que fazer biópsia embrionária, que é o famoso PGTA, né? Uhum. E aí, a partir dos 40 anos, a biópsia pode ser interessante porque ela acaba afunilando, ela acaba selecionando os embriõezinhos que, às vezes, vão ser mais próximos da gente conseguir o positivo, porque acaba descartando, né? Separando os embriões aneuploides, que depois a gente também vai estar explicando no nosso glossário, né? Ó, a Rafa dando spoiler. Mas é verdade. Porque uma coisa é a gente falar em fazer essa análise, sendo que a gente tem 70% de embriões, teoricamente, euploides, né? Outra coisa é a gente estar num cenário onde a gente tem 10, 20% dos embriões euploides, né? Então, às vezes, ajuda a dar uma selecionada mesmo, né? Uma funilada em quem é que vai ter a chance de realmente chegar no útero para tentar implantar, né? E aí, após os 40 anos, né, além dessas alterações embrionárias, que seriam as alterações genéticas mais importantes, né, a gente sabe também que as pacientes possuem maior taxa de aborto, né, até ligado a essas alterações genéticas, mas a própria gravidez em si, né, acaba sendo uma gravidez de maior risco. Então, a gente tem maior taxa de, por exemplo, hipertensão, pré-eclâmpsia, maior taxa de diabetes gestacional, né? Então, a gente sempre combina com as pacientes antes de alterar estilo de vida, melhorar, né, a alimentação, cessar o tabagismo, né, deixar essas comorbidades bem controladas para a gente poder iniciar a gravidez no nosso melhor estado possível de saúde, né? Exatamente. E tudo isso faz parte do aconselhamento, né? Então, tentando responder a essa pergunta, né, sobre existe idade certa para engravidar, acho que o mais importante é que, como você comentou, a palavra é o planejamento, né? Seja avaliando a reserva ovariana, quando a gente pensar nessa possibilidade, ou então, não sei se eu quero, mas deixa eu entender como tá, né? Pensar na possibilidade de congelar óvulos, de preservar a fertilidade e pensar em quando for programar uma gravidez, de estar no melhor momento de saúde dentro daquelas possibilidades, né? Lógico que a gente também não vai falar para postergar muito mais, porque a gente tem o outro lado do impacto, né, da reserva ovariana, mas tentar, né, ali nesse período em que está programando a gravidez, buscar uma rotina mais saudável, alimentação, atividade física, controlar todas essas comorbidades que podem estar presentes, porque o nosso objetivo é o que a gente sempre fala, é o bebezinho nascido em casa, né? Então, a gente quer que a gravidez também possa transcorrer da melhor forma possível, né? Exato. E aí, nessa questão de gravidez após os 40 anos, né? Então, ela é possível. A gente tem inúmeras pacientes, né? E a única coisa que a gente precisa de fazer é aconselhamento, né? Planejamento e se organizar. Então, a gente vai discutir a biópsia embrionária, vai ser necessário. A gente vai necessitar do tratamento de alta complexidade em reprodução. A gente vai controlar essas comorbidades só para a gente conseguir atingir o melhor resultado possível, que seria o bebê em casa, né, Camila? Então, tentando resumir, não é que existe uma idade certa, né, Rafa? Mas, então, o importante é conscientizar, né? Falando do impacto da idade, da reserva ovariana, dessa questão das alterações genéticas, né? Para que cada pessoa, dentro da sua própria realidade, possa ajustar, mas minimizar a possibilidade de frustrações mais para frente, né? Acho que isso que é o mais importante, né? Porque a gente não deixa postergar essa decisão, né, de procurar um especialista, de às vezes congelar os ovos para depois a gente não se arrepender. Então a gente sabe das mudanças que está tendo na sociedade, da inserção da mulher no mercado de trabalho, da mulher querendo cada vez mais, né, aproveitar a vida,
vida, viajar, né? Nós somos jovens, então... E a gente sabe, né, desse momento da inserção da mulher no mercado de trabalho, que a gente tem inúmeros sonhos para conquistar, né? A gente tem inúmeras perspectivas pela frente. E hoje em dia, gente, eu tenho comentado com a Camila, os 30 anos são os novos 20, viu? E eu vou me apropriar, acho maravilhoso, concordo. E aí a gente sabe dessa limitação do ovário, né? Então a gente quer conversar com vocês só pra gente buscar um aconselhamento. Se for necessário, a gente vai congelar os óvulos. Mas para isso não angustiar mais as mulheres, né? Que a gente não tem que ter pressa. A gente só tem que se organizar e planejar, né? Exatamente, gente. E aí, para estrear a participação da doutora Rafa, vocês já sabem que a gente tem o glossário, né? Aquela parte final ali, onde a gente fala sobre um termo diferente, que normalmente é difícil, né? Mas que a gente tenta explicar. Nada mais justo do que hoje ela fazer, né? O glossário. Então, Rafa, hoje eu vou pedir para você explicar sobre as aneuploidias. Então, a gente vai falar, né? A gente tem ouvido muito falar sobre os embriõezinhos euploides, né? Que são os embriõezinhos que são geneticamente normais. E aí, eles geralmente possuem 46 células e de parzinhos, né? De 2 em 2. Podem ser 46XX, que é o feminino, ou 46XY, né? E os aneuploides, eles possuem alguma alteração genética. Então, por exemplo, podem ser alterações numéricas, às vezes possuem um cromossomo a menos, um cromossomo a mais, podem ser translocações, podem ser mosaicos, né? Então, são alguma alteração genética que pode levar a diversos desfechos, como, por exemplo, o aborto precoce, a falha de implantação, a inviabilidade da gestação, ou até mesmo uma síndrome, né? Por exemplo, a gente tem a síndrome de Down, a síndrome de Turner, inúmeras síndromes que a gente vê por aí. Então, a aneuploidia são os embriões aneuploides, que são aqueles que possuem alguma alteração genética, né? Achei muito legal. Acho, inclusive, que a gente pode falar. A gente já fala bastante sobre a análise genética, mas a gente pode falar, às vezes, só sobre alterações genéticas, né? Porque a gente falou aqui a nível de cromossomos, né? Então, o cromossomo inteiro, a mais ou a menos, ou alguma alteração na estrutura, mas existem aquelas alterações em genes específicos, né? Então, é um assunto bem amplo. Às vezes, a gente podia pensar num outro convidado, além de nós, para a gente poder falar sobre esse assunto. Gostei. Pois é, isso é super legal, né? Bom, então, queria te agradecer, doutora Rafa estreando. Depois vocês curtem, comentem, mandem para todo mundo, mandem para ela, fala que ela tem que voltar. Isso, para me estimular a voltar, hein, gente? Gostei muito de participar. Muito obrigada pelo convite, viu? Foi muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado também. Então, a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!